Então, você vai ali ter contato, eu tive, né, contato com ateus, né, que vão ali criticar, obviamente, a existência de Deus, vou ter contato ali com protestantes, que vão ter ali uma grande questionamento em relação à autoridade da igreja, aos dogmas católicos, aos agnósticos também, né, a gente vai ter ali bastante contato, eles vão criticar bastante a Bíblia, dizer, olha, tem tantas contradições, como vocês vão querer dizer que esse livro vai estar trazendo verdades divinas, se ele não pode nem sequer se manter coeso ao longo de todos os livros ali do Antigo e Novo Testamento. Então, também questões da vida, né? A gente vê ali o mal acontecendo, aquele grande problema, né, que Santo Agostinho acaba explicando, né, ao longo da sua vida, né? Por que o mal existe. Então, você vê ali uma coisa, uma pessoa doente de câncer, ou enfim, um acidente, alguma coisa muito trágica, e você pensa, nossa, por que Deus existe? Se Deus existe é bom, por que isso está acontecendo? Então, juntando tudo isso, né, a vivência ali, né, de forma um pouco mais exterior do que interior, né, sem o necessário aprofundamento, né, por que a gente faz as coisas dentro da igreja, o contato com pessoas de outra religião, com pessoas anticatólicas, e também, né, por essas incongruências que a gente encontra, nesses problemas que a gente encontra ao longo da vida, né? Isso tudo me levou ali a questionar a fé e a entrar ali um pouco no agnosticismo. E principalmente, eu posso dizer assim, né, que se você vê ali certas pessoas supersticiosas que existem, né, em qualquer lugar você vai encontrar Sim. pessoas supersticiosas que vão atribuir, sei lá, né, ele vê uma nuvem ali em um formato diferente, olha, é um sinal no céu que vai ali dar é o apocalipse iminente, meu Deus do céu. Aí vai ver uma pessoa doente e diz, não, é o demônio. Aí você, pronto, a religião é uma coisa de maluco, né? Aí eu interiorizei isso muito na adolescência, né? Que a religião era uma coisa contrária à razão. Se eu quero ser uma pessoa inteligente, se eu quero ser uma pessoa civilizada, que vai ali trazer o melhor para a sociedade, eu não posso ser uma pessoa religiosa, porque se eu for uma pessoa religiosa, eu vou ser uma pessoa ignorante. Então, isso, ao longo do tempo, acabou me levando ao agnosticismo. Então, esse era o seu pensamento, né? Então, olha só. Bom, para vocês que chegaram agora, né, eu já quero adiantar que nós estamos com algum problema, né, de microfone, nós não conseguimos contornar. Então, possivelmente o áudio do Tarcísio esteja um pouquinho baixo, mas tenha um pouco de paciência, tá? Porque, como eu disse anteriormente, né, o conteúdo ele é muito mais importante, tá? E agradeço mais uma vez imensamente o Tarcísio ter se colocado à disposição de vir aqui no canal. O Tarcísio ele está colocando aqui a sua trajetória a respeito da sua vivência enquanto agnóstico e hoje um católico, né, decidido pelo cristianismo. E o Tarcísio está fazendo apontamentos muito interessantes em relação fé e razão, né? Porque parece que são coisas completamente distintas, né? Pode sim haver uma distinção, mas não significa que são coisas completamente contrárias que não se comuniquem. E isso é muito interessante, Tarcísio, você está apontando, porque se nós olharmos hoje para a maioria da juventude, elas não estão preocupadas necessariamente com questões existenciais, né? A maioria, uma grande parte da juventude estão preocupada com situações hedonistas, né? Com a busca por prazeres, etc. Né? E me parece que você fugiu um pouquinho ali da curva, né? Querendo se tornar, bom, eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero pensar, mas eu não quero ser um tolo que acredita em qualquer coisa, mais ou menos isso. Isso, você vai ver então aquelas pessoas que têm ali uma crendice, né? Elas acreditam muito fácil em qualquer coisa. É natural do ser humano, ele quer ser uma pessoa que vai trazer bem à sociedade, ele quer ser uma pessoa que vai estar se afastando do erro. Então, quando você entende, né, você pensa, né, conjectura que a religião é uma coisa errada, obviamente você vai querer fugir de qualquer religião. Você pensa ali, principalmente na história, né? Na história a gente vai a certos professores, não necessariamente isso aconteceu comigo, mas a gente encontra, né, na internet várias pessoas que vão dizer, olha, se você estuda história, como é que você vai ser religioso? Olha o tanto de pessoas que mataram na religião, como se a gente só tivesse matado na história por conta da religião, né? Uhum. Então, pronto, ser religioso é uma coisa que vai gerar violência, ser religioso é uma coisa que vai gerar atraso para a sociedade, né? As pessoas não vão mais querer produzir, sei lá, desenvolvimento, não vão mais querer desenvolver qualquer coisa em relação à ciência, vão querer somente, sei lá, falar de Deus, de teologia, então pronto, a sociedade vai estagnar.
vamos viver um tempo do atraso para sempre. Então, se a gente quer desenvolver a sociedade, vamos afastar o máximo da religião institucionalizada. Tarcísio, eu vou pedir para que você eleve também o microfoninho, porque parece que o áudio ele melhora, né, quando você traz ele um pouco para perto de você. De fato, né, essas questões que você pontua, né, em relação enfim, a educação tal como ela é hoje, né, que ela distancia, você já tem a situação do jovem que naturalmente, né, ele vai uma questão de rebeldia, enfim, né, sem entrar em muitas questões aprofundadas, e também tem essa questão muitas vezes ideológica dentro do ensino, em que para que você seja uma pessoa realmente assim inteligente, estudada, você tem que se distanciar da religião, porque principalmente o catolicismo ele matou, ele roubou, os padres mentem, os papas escondem, etc. e tal, né? E tudo isso faz com que se crie uma nuvem negra em cima da fé, em cima do catolicismo. E quando você foi recebendo essas informações, então você foi se identificando como agnóstico. Exatamente. Inclusive, eu me recordo na época da escola, né, quando vão ali explicar, por exemplo, a questão da evolução, só dando um exemplo aqui, aí o professor já começava dizendo, pronto, né, vamos aqui falar uma coisa que é um pouco polêmica naquela época, né, a gente está falando de 2010, 2007, enfim, né, aí o professor lá foi falando, né, porque sabia que a maior parte das pessoas eram religiosas, ele já vai introduzir um assunto dessa forma. Porque a gente vai falar aqui da ciência, né, que a gente estuda, que a gente obtém a partir da razão, mas obviamente a gente sabe que a religião ela vai dar uma resposta completamente contrária a isso. Então, eu peço que vocês se abstenham de suas crenças e vamos aqui falar, né, do nosso conteúdo. Então, ele já dava introduziam ao conteúdo da matéria dessa forma, então você já internalizava que pronto, se eu quero ali, sei lá, crer em Deus, no pecado original, eu não posso crer em evolução. Não necessariamente é isso, eu posso, né, é uma possibilidade para o católico, de forma bem tranquila, sustentar ali a evolução e ainda sustentar, por exemplo, a evolução a partir da teoria da evolução das espécies, ainda sustentar, mesmo com essa premissa ali, o pecado original. O Papa Pio XII ele já falou isso lá em 1900, né, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, sobre essa questão. Então, claro, eles não são obrigados a saber isso, mas se a gente pudesse, né, entender de forma lá na igreja, por exemplo, essas questões, a gente não entraria nesse choque tão grande, né, de saber, nossa, eu posso tranquilamente ser um religioso e sustentar esse tipo de coisa, não preciso necessariamente negar, né, posso negar por N razões, enfim, determinada coisa, mas não é algo que eu sou obrigado a fazer, né, eu posso tranquilamente sustentar determinada posição. Maravilha. Tarcísio, e quando você ouvia pessoas dizerem assim, olha, milagre, né? Tem registro de milagre, um santo fez isso, você chegou a pesquisar alguma coisa? Como é que você se deparava, por exemplo, como você frequentou grupo de oração? Você estava dentro do ambiente da renovação carismática, onde ocorre, né, alguns fenômenos que podem ser de causas naturais, às vezes até emocionais, etc., mas também pode ser alguma graça, né? Como é que você lidava com isso? Então, como eu venho de um ambiente assim majoritariamente religioso, né, de falar muito sobre a religião, obviamente eu já cresci ali escutando sobre milagres, né? Então, sobre santos ali do passado, lia, obviamente, o Evangelho para entender ali a trajetória de Jesus, a multiplicação dos pães, a cura do leproso. Então, quando eu comecei a questionar um pouco a fé, como é que eu traduzi isso? Não, eram pessoas ali que eram muito imaginativas, eram muito supersticiosas, então acabavam criando essas histórias, né? E vão ali explicar determinados fenômenos que elas não conhecem a partir de uma coisa miraculosa, a partir da intervenção do divino. Então é por isso que elas ali estão negando a explicação racional a partir ali dos fenômenos da natureza daquele determinado acontecimento. Isso em relação aos milagres do passado, né? Em relação
as coisas que aconteciam no presente. Eu nunca presenciei, vamos dizer assim, na minha vida, né, outra pessoa que teve uma coisa assim muito extraordinária. Era mais aquelas questões de dons carismáticos e tal. E eu ia dizer, não, aquela pessoa ali tá doida, tá ali dizendo que o que ela tá vivenciando ali é uma coisa inspirada por Deus, como naturalmente você pode explicar aquele fenômeno a partir de, sei lá, recompensas psicológicas, induções, autoindução também. Então, eu acabava indo por esse caminho. Mais posteriormente, vou até comentar isso um pouco depois, né, como é que eu fui chegar ali no catolicismo, vou comentar sobre milagres reais, né, quando eu passei a estudar milagres reais. Você fez uma pontuação interessante a respeito dessa tentativa de explicar os evangelhos e os milagres a partir de de uma superstição ou de uma crença humana, né? Tem um teólogo protestante, o Rudolf Bultmann, que ele fala justamente isso. É um teólogo, né, protestante, e ele fala isso. E também tem o Rahner, né, o Karl Rahner, os dois são alemães, inclusive, né, a Alemanha parece que gosta de dar problema. E eles, eles falam justamente essa situação, ou melhor, essa forma, né, de ler a fé, os evangelhos, como se fosse simplesmente meramente algo horizontal, emanente, né, onde o transcendente ele é algo talvez fantasioso demais, né? Eu imagino que você deve ter passado assim, né? Embora ser um rapaz novo, 22 anos, eu com 22 anos fazia mais ou menos ali uns 3 anos que eu havia saído da Umbanda, né? Tem um testemunho aqui no canal. E eu também tinha essas questões existenciais na minha vida. Eu nunca cheguei a duvidar da existência de Deus, né? Para mim, Deus sempre existiu. E eu tinha essa certeza. Mas você também deve ter passado por conflitos, né? Nesse sentido, né? Conflitos que te colocavam não é, onde que existe uma verdade, você se deparou, né, perdendo, né, noites de sono com essa, ou durante o dia, né, fazendo alguma coisa e aquilo te incomodava, né? Isso, inclusive por conta, né, de contato com pessoas de outra religião, sei lá, o espírita que defendia com unhas e dentes a reencarnação, e para católico a reencarnação obviamente não é o condizente com as nossas crenças. Os evangélicos, né, algum assembleiano que ia lá e criticava o batismo de crianças, por exemplo, dizia que a ceia era uma coisa simbólica. Como é que você vai dizer que Jesus está ali, que você está comendo Jesus? Meu Deus, isso é canibalismo, você não pode estar fazendo isso. O adventista que vai dizer, não, você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você está condenado. Né? O sábado é uma coisa totalmente necessária para os cristãos também. Então, ao ver toda essa divergência, né, de crenças ali, pronto. A verdade é uma coisa, se o cristianismo for verdadeiro, a verdade é inalcançável. Como é que você vai ter certeza sobre alguma coisa? Aí, naquele momento eu já estava duvidando ali da autoridade da igreja, né? Então, isso acabou... primeiro, né, foi uma descida lenta até o brejo, né? Primeiro eu fui lá questionando determinadas práticas das pessoas que eu via, sei lá, não dizem-se religiosos, mas não querem ali cumprir devidamente a religião e ficam justificando, não, porque a igreja ela exige tanta coisa do ser humano, pelo amor de Deus, né? Nós já estamos em pleno século XXI, as coisas evoluem, como assim? Pegava algum ensinamento moral ali que ela não achava conveniente, né, viver e dizia, não, isso aqui era antigamente, hoje em dia é outra coisa. Aí pronto, aí tá, então é assim. Aí depois eu vi outra pessoa ali dizendo que, nossa, né, a religião, os religiosos são muito ignorantes, aí internalizava o quê? A religião é muito ignorante, sei lá, o magistério está errando em determinada coisa, não permite algo nos dias de hoje. Aí passava para a ciência, mostra que a realidade dos fatos é uma coisa e a religião aponta para outra, já há uma contradição ali. A religião é algo equivocado que vai ali te impor um determinado fardo para viver uma determinada coisa porque simplesmente eles gostam de controlar a sua vida. Então, foi algo realmente lento. Então, todas essas experiências, né, foram ali me levando ao agnosticismo, a duvidar um pouco de, ok, o que eu devo crer? Será que é necessário realmente crer em alguma coisa? Tanta gente ali,
Aí eu via, né, determinada pessoa, sei lá, praticando algum ato de caridade, e ela não era religiosa. Eu disse, nossa, então você não precisa nem de religião para ser bom. Então todas essas questões ali acabaram contribuindo ao longo do tempo para a minha dúvida, né, em relação à religião e à existência de Deus, nesses pontos. O que me levou, no caso, a, enfim, sair um pouco dessa rota foi justamente a confusão, né, que eu fui me metendo, né, porque se eu nego ali a capacidade de eu chegar à verdade, como a verdade, no caso, o fim último do homem, então, que vai dar razão a todas as outras, a tudo que a gente faz, a todo ato, mesmo mínimo, ali, sei lá, levantar, acordar, trabalhar, isso tudo acaba sendo ressignificado, né, acaba tendo ali um significado muito profundo se você crê ali no transcendente. Então, tudo que você faz tem um sentido, está ordenado a alguma coisa. Se você não crê em nada transcendente, tanto faz você ser uma pessoa incrivelmente ruim como uma pessoa incrivelmente boa. E não estou dizendo aqui com isso, necessariamente, que quem não crê em Deus vai ser uma pessoa errada. Claro, nós como seres racionais vamos entender que há uma coisa que é certa e uma coisa que é errada. Mas se a gente for tomar essas premissas como verdadeiras, por que eu sei lá, eu tenho a possibilidade de matar uma pessoa e não ser pego, por que eu não vou lá e mato aquela pessoa, né? Se ela tá me fazendo, se ela tá me fazendo raiva, enfim, se eu tenho um rancor contra aquela pessoa. E essas questões morais, claro, acabaram me fazendo questionadas. Não, a religião pode ser boa nesse ponto, a gente vai ter ali um sistema moral que vai ali guiar as pessoas a não fazerem as coisas muito equivocadas. Mas ainda assim tratando a religião como uma coisa estranha. Nossa, para que ser religioso? Em um determinado momento, né, quando eu entrei ali na universidade, as pessoas geralmente entram na universidade e se tornam agnósticas, se tornam irreligiosas, né? Comigo foi um caminho um pouco diferente, né? Eu entrei na universidade completamente irreligioso, duvidando ali da existência de Deus, da necessidade de estar ali vinculado a alguma religião, alguma prática religiosa. E conheci pessoas dentro da universidade, né, em alguns grupos que eu frequentava, grupos de estudo, que eram religiosos, né, que tinham ali uma grande convicção no que elas faziam e eram muito inteligentes. Elas sabiam ali muito sobre as áreas que elas trabalhavam, ou seja, no direito, na química, na física. E eu conversando com essas pessoas, eu fui quebrando um pouco esse preconceito, né? E, ok, você ser religioso não necessariamente não quer dizer que você vai ser um ignorante, que você vai ali simplesmente fechar. Não, a gente tem que levar as coisas a partir da fé, não a partir da razão. Não, certas coisas você vai levar tanto pela razão quanto pela fé. Então não há necessariamente uma contradição entre esses dois pontos. E convivendo com essas pessoas, né, conversando com elas, tendo contato com os conteúdos que elas compartilhavam, e muitas delas eram católicas, eu fui começando a estar um pouco ok, né? Tanto tempo eu critiquei a igreja, né? Tratei como uma coisa de ignorante, simplesmente uma farsa inventada pelo homem. Por que eu não posso estudar um pouco sobre isso e entender as razões pelas quais essas pessoas que são católicas dizem ser, né, católicas? Então comecei a estudar, né, primeiro sobre a existência de Deus, né, que era uma questão ali bem fundamental. Se você vai ser religioso, você tem que crer ali no transcendente de alguma forma. Então tive contato ali com as 5 vias de São Tomás de Aquino, que são muito boas, né, já foram desenvolvidas ali na Idade Média para explicar essa questão, mas ele tem uma linha de raciocínio muito interessante. Claro, hoje em dia você vai ver ali ateus e agnósticos que vão contrapor, se opor, né, esses argumentos, e vão trazer ali seus argumentos contrários, e outros teólogos já vão ali trazer a sua contra-resposta a essas oposições. Então, se for pesquisar sobre essa questão hoje na internet, você encontra muito conteúdo. Então, eu fui me aprofundando nesse conteúdo, né, em relação às 5 vias de São Tomás de Aquino, argumento moral, e várias outras questões que tentam ali explicar a necessidade de você crer em Deus, né, que Deus deve existir, né, por alguma razão maior. E isso já foi ele dizendo, ok, não é tão completamente irrazoável que Deus exista. Deus pode muito bem existir e há uma grande chance dele realmente existir. Isso, ok, mas será que Deus realmente vai ali interferir na nossa existência, né? Será que ele não é simplesmente um relojoeiro que está ali montando o relógio e deixa o relógio funcionando e nunca vai ali, enfim, atrasar ou adiantar o relógio? O relógio já está funcionando, para que ele vai ali interferir?
Então é a noção mais deísta, né, do Deus ali, que ele cria tudo que existe, mas ele não vai interferir ali necessariamente na nossa vida. Ele está completamente diferente a nós, né, o que nós fazemos aqui embaixo. Então aí já fui estudar um pouco essa questão dos milagres. E como nessa época eu já estava ali tendo contato com esses católicos que compartilhavam bastante conteúdo, eles falavam bastante sobre Fátima. Então foi um dos primeiros assim milagres que eu quis estudar de forma aprofundada, né, entender ali o que aconteceu, né, o que foi aquele fenômeno. Né, e fui ler um pouco sobre as matérias de jornais que saíram ali em Portugal naquela época em relação ao que tinha acontecido. Que foi um fenômeno, né, para quem não conhece, né, o milagre do sol de Fátima. O sol dançou no céu, várias pessoas foram curadas a partir daquele fenômeno. Tinha chovido muito naquele dia, então o chão estava completamente encharcado, ficou seco depois daquilo. Então, e é uma coisa que os cientistas eles vão ali tentar explicar e vão ali trazer explicações para certas partes do fenômeno. Eles pegam uma parte específica do fenômeno, sei lá, o sol se movimentar. Aí dá uma explicação ali, mas tentar alinhar uma explicação completa para tudo que ocorreu ali, o Sol se movimentar no céu, as crianças terem previsto, né, a data que aquilo ia acontecer, o Sol mudar de cor, né, porque ele não simplesmente saiu, né, se movimentando, ele foi ali mudando de cor, né, trazendo várias cores diferentes. Então, entender que várias pessoas presenciaram aquilo no pleno século XX, onde já tinha ali a imprensa para registrar aquilo a partir de fotos. Eu via as fotos daquelas multidões que estavam ali para presenciar aquela questão, os jornalistas também que foram ali para noticiar que aquelas crianças eram uma fraude, né? O jornal O Século, por exemplo, que era simplesmente superstição, como eu acreditava. Então, e que no final eles não puderam negar a realidade, eles viram tudo aquilo acontecendo e tiveram que noticiar. Então, ter contato com isso me fez pensar, nossa, essas coisas que eu li ali no Evangelho, que eu tratava como uma simples superstição, como uma coisa de pessoas que não tinham ali explicações suficientes para aquelas realidades, ou eram simplesmente muito imaginativas, não necessariamente vão ser isso, né? Então, aqueles milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, transformar água em vinho, tudo isso que está ali nos nossos evangelhos, está ali no Êxodo, pode muito bem ter acontecido. Se isso aconteceu ali no século XX, alguns anos, algumas décadas, né, um século atrás, se isso aconteceu quando já tínhamos ali todos a ciência bem desenvolvida para estudar esses fatos, esses fenômenos, por que eu não posso ali crer no Evangelho? Por que eu não posso ali crer no que está ali no Êxodo? Então, isso acabou me levando um pouco mais a estudar, a me aprofundar no catolicismo. E ter contato ali com padres, né, com leigos também, que vão ali prestar catequese para explicar várias outras questões que eu já estava duvidando também por ter contato com protestantes no passado, como, por exemplo, o batismo de crianças, a utilização de imagens, o purgatório, a intercessão dos santos, e todas essas questões que quando eu fui ali voltando, né, fazendo os passos para trás, né, ok, Deus existe, Deus pode estar interferindo ali na nossa existência, o cristianismo pode ser verdadeiro, como é que eu vou saber qual é realmente a forma com que Cristo quer que eu viva para Ele? Como é que Ele quer que eu ali esteja pregando o Evangelho para os outros? Porque a gente tem a missão, Cristo lhe disse, anunciar o Evangelho a toda criatura, ensinar tudo o que eu vos ensinei. Mas o que foi que Ele ensinou? Será que Ele ensinou que o batismo é de adultos? Será que Ele ensinou que o batismo é de criança? Será que o batismo regenera? Será que o batismo não regenera? Será que simplesmente fazer uma imagem já estou cometendo idolatria? Será que eu não estou cometendo idolatria? Então, entender esses pontos, né, uma vez que eu estou ali saindo do agnosticismo e entrando um pouco mais para o teísmo, foi algo que me motivou a estudar mais a fé, né, entender mais o cristianismo, inclusive se no futuro eu quisesse rejeitar o cristianismo ou o catolicismo como uma coisa totalmente falsa, eu precisava entender realmente, né, o que eles acreditavam, por que eles acreditavam dessa forma, para que no futuro eu pudesse ali rejeitar ou aceitar aquelas crenças.